Olá, refrigerista! Na aula de hoje, nós iremos ver como realizar a montagem da câmara frigorífica. Só que para isso, nós veremos as suas características, falaremos um pouco sobre a utilização da câmara frigorífica. Nós temos aqui no slide uma câmara frigorífica conjugada, tá? Onde são dois compartimentos, estamos vendo duas portas aqui, né? Uma é entreaberta e a outra está fechada, onde eu vou representar essas câmeras como câmara de resfriado, produtos resfriado, e câmara de congelado, para colocar produtos congelados, tá ok? Em geral, a câmara frigorífica, né, ela é um compartimento que possui um espaço grande, onde eu consigo armazenar uma grande quantidade de produtos, né? Produtos diversos, tá ok, aluno? Por que isso? Porque o dimensional da câmara, ele é calculado, né? Ele é feito, dimensionado em função da necessidade que o cliente tem. Então eu posso armazenar produtos alimentícios, produtos químicos, né? Produtos da linha automotiva. O objetivo é ter o espaço refrigerado, né? Ou congelado, para que o produto que esteja dentro da câmara esteja bem acondicionado. Aí é levado em consideração alguns fatores, como temperatura de entrada do produto, a temperatura que o produto vai ficar armazenado, né, acondicionado dentro do compartimento, dentro da câmara frigorífica. Também a sua rotatividade, né, o quanto se movimenta de produto dentro da câmara, ou a quantidade de produto que vai entrar e sair diariamente, tá ok? Essa quantidade de produto também está relacionada ao cálculo para o dimensional dos equipamentos que nós veremos, tá ok? Então, assim, no geral, a câmara frigorífica é um compartimento de grande porte, né, de grande capacidade de estocagem, diferente dos refrigeradores domésticos, que a quantidade de produto que movimenta é menor em função do consumo, né, da utilização diária. A câmara frigorífica oferece ambientes amplos e customizados. E o que isso quer dizer? Tá, eu vou definir que tipo ou quais tipos de famílias de produtos que eu vou colocar dentro dessa câmara. Tá ok? Perfeito? E esse produto, ele vai ficar numa temperatura, numa umidade relativa e numa condição onde há uma ventilação adequada para que esse produto fique estocado por um período longo e eu consiga ter essa rotatividade sem estragar, né, sem alterar a qualidade dos produtos que estarão armazenados dentro da câmara, tá ok? Algo bastante interessante em relação à câmara frigorífica é o fato de que elas podem ser disponibilizadas numa concepção totalmente adaptável ao que o cliente queira, tá ok? Então, passo a passo na montagem da câmara frigorífica, nós vamos ver que ela pode ter um dimensional diverso, comprimento, altura, largura, conforme a necessidade do projeto, tá bom? E quem vai definir isso é o cliente, beleza? Então nós temos aqui um apanhado geral do que é a construção de uma câmara frigorífica. Nesse caso, a câmara frigorífica ela é em termopainéis isolado. Eu já vou passar os próximos slides e nós vamos ver os tipos de painéis, termopainéis, que pode ser utilizado aí
construção, né, na montagem da câmara frigorífica, tanto nos painéis, piso, né, piso da câmara e as portas, quais a gente vai estar instalando aí também. Essa câmera que nós temos aqui no slide é uma câmera bem semelhante à que eu tenho no meu projeto aqui de montagem para aula, tá ok? Para montagem das câmeras, né, da câmera conjugada, que é o projeto que nós temos aqui, você aluno, tá? Tem que ter alguns cuidados na hora de definir o tipo de painel, de termopainel, tá? O painel ele é isotérmico, isso significa que ele bloqueia a transferência de calor, né, do compartimento interno para o externo, tá ok? E a espessura desse painel, desse termopainel, ou esse isopainel, ele que vai ser definido em função do projeto que tem que ser elaborado, tá ok? Pois então, o painel ele é isotérmico, construído com dupla face em aço, tá? E essa espessura, como eu disse, é conforme o projeto. Essa espessura, ele também está dentro de uma norma da ABNT, uma norma brasileira, né, técnica. Essa norma, o número dela é NBR 7013, tá ok? E a outra especificação de norma, ASTM A924, diz que o núcleo termoisolante ela pode ser em PUR, que é o poliuretano, tá? Nós chamamos de PUR, o poliuretano, ou PIR, que é o PIR, é o poliisocianurato. É um outro tipo de isolante térmico, correto? E o EPS, que é o poliestireno. Esses três tipos de isolação, independente da espessura, tá ok? Independente da espessura do painel, do seu dimensional, tamanho, são núcleos isolante térmicos. As dupla face, as chapas, né, que reveste, que é a proteção mecânica, ela é em aço. Pode ser em aço galvanizado, pode ser em aço inox, tá? Geralmente, né, o mais utilizado e o que nós estamos utilizando aqui no treinamento é o em aço, em chapa de aço, branca, perfeita. Eu vou passar as especificações nos próximos slides e ele é específico para montagem integrada em câmaras frigoríficas, né, também conhecida como câmaras frias, centros de distribuições, que são áreas de processo, né, áreas isoladas, dentro de frigoríficos, né, ambientes refrigerados em geral. Os painéis, eles podem ser comprados, você pode adquirir para montagem da câmara frigorífica de diversos tamanhos e espessura, tá ok? Então, assim, as espessuras definidas, né, ou disponível para cada tipo de fabricante de termopainel pode ser de 30 milímetros, 40, 50 milímetros, 70, 100 milímetros, 120, 150, 200 milímetros, 250, depende muito da necessidade para a montagem, tá ok? A largura útil padrão para esses painéis, cada fabricante, né, define uma largura padrão, tá ok? Nesse slide está mostrando o valor de 1.120 milímetros, tá ok? Isso é uma largura padrão aí, útil para esse modelo de painel. E aí, o comprimento dos painéis vão depender muito da fabricação, tá ok? Então, nós temos aqui no slide
painéis de 2.500 milímetros até 12.000 milímetros. Ele definiu isso aí, tá ok? Qualquer outros valores de dimensional tem que ser consultado, correto? Beleza? O importante é assim, quando eu defino qual o tamanho do painel para o meu projeto, ele tem que vir na medida, na espessura correta, conforme a especificação do cálculo que nós iremos também tá fazendo aí para definir a nossa montagem da câmera, tá ok? Vou passar o próximo slide e aí nós temos aqui, na utilização do termopainel, o painel construído com revestimento metálico, mediante as normas, tá? A NBR 7013 e a ASTM A924. Quando eu defino que o núcleo integrado de EPS, que é o poliestireno, né, para a maioria dos fabricantes, a largura desse painel ele está entre 1.140 a 1.150 milímetros. Para esse modelo, 1.144 milímetros, onde o encaixe é por uma forma de junção macho e fêmea, também denominado de trapézio, tá ok? Ou finger joint. É um termo em inglês, né? É um trapézio onde encaixa um painel no outro e esse encaixe faz com que crie uma barreira de vapor, não permite que há uma transferência de calor, de ar ali, né, circulando entre os painéis, tá ok? E na montagem, na hora que nós formos fazer essa montagem, essas emendas entre painéis também deve levar uma vedação adequada, específica para a câmara frigorífica, tá ok? Que eu também estarei mostrando e especificando mais detalhadamente para você, aluno, que definiu, né, que vai definir o projeto e vai fazer essa montagem, tá ok? Para esse modelo de termopainel, nós temos aí, da mesma forma que o anterior que eu mostrei, tá? Que especificação de espessura, 40 milímetros, 50, 75 milímetros, 100, 125, 150, 200, 250 milímetros. Esses valores são os valores disponíveis no mercado. Como que eu defino qual é o tipo de painel, qual é a metragem, qual é a espessura do painel que eu vou utilizar? É através da necessidade do seu cliente, necessidade que a montagem, que o projeto inicial vai ter. Então, eu defino através desse projeto, eu começo a selecionar a necessidade para esta montagem. Na especificação do painel, que é o que nós vamos utilizar aqui na montagem da câmera, do nosso projeto, o núcleo ele é em EPS, tá? É o poliestireno expandido. Ele tem também retardo à chama, conforme a norma NBR 11.948. O que isso quer dizer? Que ele não propaga chama, tá ok? Ele não incendeia. Caso venha queimar esse núcleo isolante, ele é autoextinguível, ele não propaga a chama incendiando a câmara, tá ok? E uma outra especificação para esse tipo de isolação, que é o que nós vamos utilizar, que é a EPS. A condutibilidade térmica, né, de transferência de calor é de 0,040 watts por metro por grau Celsius, ou por K, que é o valor de transferência de calor aí entre o painel, tá ok? E está dentro da norma ASTM C518, tá ok? O revestimento interno e externo para esse painel, como eu disse, ele é em aço. Pode ser aço galvanizado, pode ser galvalume, desde que ele esteja pré-pintado, tá ok? Pré-pintado de branco. Aí as especificações
dessa pintura, nós vamos para os próximos slides. Os painéis frigoríficos com esse tipo de isolante também que é o poliestireno, o EPS, ele é muito utilizado para câmaras frigoríficas industriais, comerciais, né, dentro dos supermercados, hipermercados, tá ok? Na parte comercial, que também o nome diz, né, refrigeração comercial, para você, aluno, se inteirar sobre esse nicho de mercado, que é a refrigeração comercial, utiliza-se muito para o comércio em geral mesmo, tá ok? Desde do mercado, o açougue, a mercearia, o hortifruti, a padaria, que vão utilizar de câmaras frigoríficas para poder fazer a estocagem e o armazenamento adequado do produto. Para esse slide, nós temos aqui um termopainel, ou um isopainel. Esse termopainel é da fabricação MBP Isoblock, tá? Esse modelo de painel ele é em chapa de aço galvanizada e ela é ondulada, tá? Temos modelos também de painéis que a chapa ela é lisa. Chapa lisa ou ondulada com uma pintura branca, né, da especificação da paleta de cores RAL 9003. Essa é a especificação da cor, caso haja necessidade de fazer uma pintura, né, retocar pintura na câmara, a utilização da tinta branca, é uma tinta automotiva, uma tinta própria para a câmara frigorífica também, nessa especificação padrão aí, branco RAL 9003, tá ok? Então nós temos essa tabela que o fabricante disponibiliza, onde eu tenho a especificação das espessuras dos painéis padrões, tá? Espessura disponível desse núcleo isolante e a largura padrão, que é a largura de 1150 milímetros, para esse modelo de painel deste fabricante, tá ok? E aí tem o coeficiente de transmissão de calor em função do tamanho, do comprimento máximo que o painel tem. O que define essa coeficiente global de transmissão de calor? É o tipo de isolante que utiliza-se e qual a sua densidade, se ele é mais denso ou menos denso, tá ok? Então eu tenho aí a especificação e também nesta tabela segue aí um peso próprio por metro quadrado para essa espessura. Então esse é um dado de catálogo do fabricante que ele também se torna muito importante, que eu consigo definir aí o peso, né, do painel, do termopainel, por metro quadrado, né, o peso em quilogramas por metro quadrado, para eu poder definir também no meu projeto, tá ok? Vai depender muito de onde essa câmera vai ser instalada, né, se é diretamente ao solo, se vai ser numa laje, né, sobre alguma superfície, e aí eu consigo definir esse valor de peso também, tá ok? Considerando que esse termopainel também ele tem a sua junção entre painéis macho e fêmea, tá ok? Tipo trapezoidal. Então essa junção entre os painéis, ela é totalmente isenta de passagem de ar, né? Tem uma barreira própria para junção dos painéis, barreira de ar, para não ter condensação, não congelar, não ter infiltração de ar entre esses pontos, tá ok? Beleza? Então vamos aqui para o próximo slide. Mediante ao projeto para montagem da câmara frigorífica, um dos itens que tem que ser definido na hora do projeto são as portas, tá ok?
Para você entender, aluno, há vários tipos de portas para sistemas de câmeras frigoríficas, tá ok? Portas giratória, que é esse modelo que está mostrando no slide, né? Essa porta giratória é de 4 batentes, que vai ser fixado no vão que será aberto na câmara, para câmara onde o piso tem o mesmo painel que as paredes e teto, tá ok? Que é o piso painel. Nós temos também modelos de porta deslizante, tá ok? Portas cega e portas de vidros. No nosso projeto nós estamos utilizando duas portas cega, giratória, né? Uma porta fechada, onde ela é construída com os materiais mais modernos que existe pela vedação, né? Dobradiça, puxador, trincos, gacheta de vedação, o material isolante, né? As dobras, o corte da fabricação da porta é para uma durabilidade muito grande. Por quê? Porque haverá várias aberturas e fechamentos no período de operação da câmara, de utilização que é feito na câmara frigorífica, tá ok? O material isolante das portas são em PUR ou PIR, né? É um material que utiliza o poliol como núcleo isolante, que ele é expandido com o ciclopentano, que ele é isento, né, de degradação para a camada de ozônio, que é o ODP, e tem um baixo índice de aquecimento global, que é o GWP, que está dentro da norma da aprovação do Protocolo de Montreal, tá ok? Então, assim, a porta, a utilização dela na câmara está relacionado ao projeto. O vão de porta, a quantidade de porta e aí por diante. A fixação, tanto da porta quanto dos painéis, nós utilizamos alguns materiais para realizar esse trabalho, tá ok? Então vamos lá para o próximo slide e nós veremos. Tá. Na montagem da câmara frigorífica, utiliza-se alguns perfis de acabamento. Nós temos aí o perfil do tipo U, ele é fabricado em chapa de aço galvanizado, pré-pintado, na cor branca, na nomenclatura, a especificação da cor branca é a HAL 9003, a identificação da chapa, que é a mesma especificada para o painel da câmara, tá ok? Do isopainel, o termopainel, né? Esse tipo de perfil em U, ele é utilizado para fixar os painéis no piso, entre os vãos de porta. Então eu necessito de um acabamento para que o material isolante, no caso do EPS, ele não fique exposto ao ambiente, né? Evitando assim que ele fique encharcado, que ele infiltre. Então esse perfil U, ele é fixado nesses vãos. Através desse acabamento é feito os cortes específicos, demonstrado nas videoaulas. Para fixação dos painéis entre paredes interna e piso e teto, nós também utilizamos a cantoneira em L interna. Essa cantoneira em L interna, ela também é feita do mesmo material, né, fabricado na câmara, que é a chapa de aço pré-pintado, na cor branca, HAL 9003. Essa cantoneira, ela tem uma
especificação de comprimento, quando você compra ela na revenda, ela tem 3 metros de comprimento. Nós temos modelo que o lado em L ele é 40 milímetros por 40 milímetros ou 50 por 50 milímetros, tá ok? Isso são as chapas em aço. Nós temos outros modelos também de cantoneira em L para esse tipo de acabamento. Isso aí vai depender muito da especificação, da necessidade da instalação. Nós temos as cantoneiras abauladas, as onduladas, que elas são também chamadas de cantoneiras sanitárias, tá ok? Essas cantoneiras internas, elas vão ser feitos cortes, as emendas, né? Os ângulos, o grau correto para uma boa vedação, uma boa fixação dos painéis para a montagem da câmera. Nós temos também as cantoneiras externas. Tá? O que diferencia da cantoneira interna e a externa? É o lado da pintura RAL 9003, né, branco, na interna, a pintura fica exposta para o lado externo da cantoneira, tá ok? Então, as cantoneiras externas, elas são também de chapa de aço, né, pintura com a pintura na cor branca, chapa de aço galvanizado, pintura na cor branca. A identificação dessas cantoneiras são iguais às dos painéis. Ela serve tanto para o acabamento, para cobrir a parte onde fica o isolante térmico exposto, serve também para uma boa fixação, a junção entre os painéis. Essas cantoneiras externas, ela tem uma medida, né, de aba do lado em L de 40 ou 50 milímetros. E o lado externo maior vai ser definido o tamanho em função da espessura do painel. Então eu tenho cantoneiras em L que atende o painel de 50 milímetros, o de 70 milímetros, o de 100 milímetros, o de 150 e aí por diante, tá ok? Então, esse lado maior em L, ele vai ser definido em função da espessura do termopainel, do isopainel, tá ok? E essa fixação e essa forma de corte, de fixar no painel, vai ser definida em função do local onde vai estar a câmara frigorífica também. De um modo geral, tá? É um trabalho de corte de chapas, fixações, vedações necessário na montagem para garantir o perfeito e o melhor funcionamento da câmara frigorífica. Para a fixação dos painéis, cantoneira de acabamento, né, porta, os itens que vai compor aí a montagem da câmera, nós utilizamos um selante à base de PU, tá ok? Eu tenho aqui no slide o selante 501 LA, é uma especificação desse selante. Ele é um adesivo à base de poliuretano híbrido, monocomponente, tá ok? Essa base de tecnologia de polímeros terminados em silano, que é essa especificação que está mostrando aí, STP, que cura o contato com o ar úmido, tá? Atmosférico, formando elastômero durável. E o que isso significa, aluno? Significa que é uma borracha, ele emborracha o local. E aí, esse selante, ele veda 100%, tá ok? Além de vedar, ele vai fixar bem as peças, né, os painéis, os encaixes, e ele também tem uma característica, esse tipo de selante, diferente do silicone, tá ok? O selante, esse selante à base de PU, ele não embolora, ele não cria fungos. Então a vedação dele é muito eficaz,
ele não tem cheiro, ele não deixa um cheiro peculiar dentro da câmara, né? Você pode higienizar a câmara frigorífica, as portas, onde não irá remover essa isolação, esse PU, pelo fato dele emborrachar, tá ok? E para melhor fixação dos painéis, os acabamentos de fixação, nós utilizamos também rebite de repuxo. Eu estou mostrando aqui o 410, mas tem o 310, branco também, RAL 9003. Ele é em alumínio para evitar enferrugem, né, que não cria aquela oxidação. Esse rebite de alumínio, ele é fácil de aplicar. Você precisa só ter a broca específica, né, do furo, para não ficar muito frouxo, né, para ele não ficar num furo maior, onde quando eu for fazer o repuxo com uma ferramenta específica, que é uma rebitadeira de repuxo, ele fique bem firme entre as peças que ele está fixando, correto? E aí esse rebite, ele é da cor da cantoneira, do painel, né, do PU, do SICA, então ele fica quase imperceptível dentro da câmara, tá ok? Não tendo pontos ali onde acumula sujeira, resíduos, perfeito? E assim, a formação, a forma, a quantidade de rebite que se coloca, né, dentro, na instalação é para uma boa fixação entre os painéis. E lá na montagem, né, que é a parte prática que nós estamos montando passo a passo da câmera, das duas câmeras, eu dou a especificação da forma que nós estamos montando, né, que eu estou passando, o espaçamento entre um rebite e outro, tá ok? E da forma que vai ser fixado, para evitar de ter um desalinhamento entre os rebites e ficar esteticamente também muito ruim. Então, o objetivo da montagem da câmara, né, de entregar esse trabalho para o seu cliente final, né, para o seu ganha-pão, aí, o seu cliente que vai te trazer aí o dinheiro, o valor pelo que você cobrou, ele vai verificar, vai cobrar também a estética da câmera, né? Tá ok? Então, tem as formas ideais, a quantidade ideal. No projeto já dá para definir quanto de selante que vai ser utilizado, quanto de rebite de repuxo. Então, é tudo mediante a esse projeto que tem que ser feito inicialmente, lá desde o princípio, no processo de preparação e montagem da câmera. Tá ok? Beleza? Essas são as informações para uma montagem ideal, seja ela definindo aí que tipo de painel, qual a espessura do painel, qual o seu dimensional da câmara, que tipo de porta vai ser utilizado, qual a abertura do vão de portas, se a câmera vai ser conjugada ou não, tá? Se vai ser câmeras independentes, né? Que tipos de produtos vão ser armazenados na câmera e a estética, a montagem final para a entrega de uma instalação, de uma montagem com a qualidade máxima, 100% de eficiência aí na hora de utilizar a câmera, tá ok? Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima aula.